Essa é a leitura para os taurinos e para as taurinas. E é engraçado que a carta da cura apareceu 2 vezes, tanto no conselho do oráculo quanto no tarô, na própria tiragem. A cura no sentido de integração do ser. É você entender, perceber e entender a conexão entre a sua mente, aquilo que a sua mente racional quer, e aquilo que o seu corpo quer, o seu coração quer. Quando você consegue fazer essa integração daquilo que você sente e pensa, do que você deseja e o que você faz, você atinge esse lugar de cura. E isso vem de um processo que já está acontecendo. Talvez por conta da quarentena, é possível, em que todo mundo foi obrigado, a ficar em casa, a ficar mais quietinho, mais recluso, se observando mais, nem que seja só pelo fato de estar em casa com um pouco mais de tempo, para algumas pessoas, obviamente, mas vem desse lugar de gestação. Esse processo está sendo gerado há algum tempo e talvez ele esteja desembocando nesse momento agora, entre o dia 20 de junho e 1º de agosto. Talvez seja o momento em que essa situação, esse processo vai estar mais presente, mais aflorado, ou talvez vai ser o momento de resolução disso. Porque o que é a resolução é a integração. Mais uma vez, a integração do ser. Talvez apoiando esse processo, ou tá fazendo esse processo, é exatamente a compreensão. Vem esse processo de entender, se observar, se integrar para exatamente se integrar. E é exatamente isso que está sendo pedido para você agora. É muito simples e ao mesmo tempo extremamente complexo. O jogo é muito simples, fala tudo, todas as cartas se montam, elas falam meio que a mesma coisa. Você vem desse processo de se observar mais, se entender o seu lugar, entender o processo, entender o seu momento, entender que é isso que você precisa, porque é isso que vai te levar a uma evolução, essa integração do seu ser. E o desafio que você tem no meio disso é talvez deixar a coisa acontecer, não prender, não ficar tentando encontrar resposta, encontrar ordem, encontrar uma forma de coordenar as coisas. É só deixar a sua curiosidade de ver onde isso vai levar, deixar ela fluir, deixar as coisas acontecerem, rolarem, e só meio que se colocar como um observador, ao mesmo tempo que você é a pessoa que está agindo, é o centro da questão. Também se colocar de fora, se colocar como observador para perceber o que precisa ser visto, o que precisa ser... O que essa situação está mostrando, o que as situações que vão acontecendo vão mostrando, que vão te sinalizando que talvez seja por aqui, ou que deixa isso pra lá, não é nada disso, vai por aqui. Às vezes a gente faz algumas coisas contra a nossa vontade, a gente tem obrigações, claro, mas muitas vezes a gente nem percebe se tá fazendo alguma coisa que realmente quer, que realmente gosta, ou se só tá fazendo por fazer, porque disseram que era pra fazer desse jeito, porque você já fez em outros momentos e tá acostumado a fazer. Então vai repetindo num processo automático, sem refletir, sem pensar se é isso mesmo. E é exatamente essa percepção que vai te levar nesse caminho de
unificação, de encontro de si mesma. E eu gosto sempre de ler os significados das cartas do oráculo, que eu puxo como conselho, porque eu não tenho de cor, em primeiro lugar, e sempre tem uma frase que eu acho que pode trazer um insight, fazer pensar um pouco mais. E, mais uma vez, curiosamente, mas nem tanto, essa carta dialoga muito com o restante da leitura. Apesar do caos externo, há sempre um templo interno onde repousa a nossa essência. Ela é silenciosa, sábia e uma excelente curandeira. A verdadeira cura é se render à sabedoria da nossa alma. E essa carta te convida a estar consciente das feridas que aparecem para serem curadas. Permita que a sua quietude revele e cure, seja lá o que quiser te ser apresentado. Desfrute da virtude do perdão, libere os pesos e se reintegre. E é exatamente isso que eu acabei de falar. Para você dar um passo em direção à sua evolução, à sua própria evolução, você precisa curar as feridas. Você precisa se observar. E parece que nesse momento a ferida, né, que está sendo pedida para ser curada é você perceber exatamente o que é seu e o que é do outro, o que você quer e o que outra pessoa quer que você queira, e fazer essa conexão entre o que você sente e o que você pensa. Esse é o caminho. E é isso. O conselho para os virginianos, para esse período que vai de 20 de junho a 1º de agosto, fala sobre você se permitir, mais ou menos, digamos assim. Parece que você vem de um lugar, de um momento, de um período em que estava tudo muito certinho, tudo muito estruturado, tudo dominado, você estava com as coisas acertadas, ajustadas, de acordo com o que você gostaria que elas estivessem. Mas existe um lado, talvez tenha uma parte sua que entenda que precisa se tornar outra coisa. A gente está em constante evolução. A gente não consegue chegar num lugar e pronto, tá bom, chega, né? Acabou, eu fiz tudo que eu podia fazer, evoluí o tanto que eu podia evoluir ao longo dessa vida. A gente tá sempre subindo um degrau, evoluindo um pouquinho. Então, existe esse lado que sabe disso, que tem essa consciência. Existe esse lugar dentro de você que quer expandir, que quer se jogar no novo, mas para isso você precisa permitir que você renasça em você mesmo. Eu uso essas palavras porque são as palavras das cartas que aparecem. A força desse momento é você se libertar, você deixar ir a parte sua que já não serve mais, já não é mais quem você é de verdade. E abrir espaço exatamente para esse novo. O seu grande desafio é se tornar esse novo você. E a carta que saiu de conselho do oráculo, ela já saiu numa outra leitura hoje, e eu vou ler umas frases porque elas podem trazer ideias, insights. E uma frase que me chamou bastante atenção diz que os erros não definem quem somos. Estamos tentando ser felizes, cada um à sua maneira. Ser compassivo é reconhecer o humano em si e no outro. É compreender a real natureza e as limitações da nossa mente, do nosso corpo e do nosso coração. A compaixão não é uma fragilidade, é um superpoder. Aceite aprender pelo caminho do amor. Ter compaixão por você é o único caminho para manifestar a compaixão ao seu redor. Quando você compreende seus processos internos,
você é capaz de compreender o do outro. E quando você se acolhe, o mundo inteiro se sente acolhido. A compaixão é o refinamento do amor. E é muito isso, assim, compaixão por si mesma, pelos seus processos, por quem você é, que não é perfeito. Talvez seja um grande desafio dos virginianos, né? Aceitar que não são seres perfeitos, iluminados e maravilhosos. Todos estamos aqui porque ainda precisamos aprender. Então, faz parte do seu processo se entender imperfeito e, apesar disso, acolher esse seu lado imperfeito, aceitar que ele existe e ir em busca de lapidar esse lado, lapidar quem você é, melhorar um pouco a cada dia e cada vez mais e sempre, enquanto estiver aqui. E, inclusive, nesse processo você consegue também acolher o processo do outro. Entender que estamos todos nesse mesmo lugar. Você não é diferente de ninguém e ninguém é diferente de você. Se você tem imperfeições a serem trabalhadas, todo mundo tem. E a gente está aqui para se ajudar, cada um do seu jeito, cada um contribuindo um pouquinho, mas todo mundo se ajudar e fazer desse lugar um mundo melhor, né? Então, faz parte. E aí eu tô falando isso coletivamente, mas é parte do processo também de compreensão, aceitação, tomada de consciência de si, né? E é isso, eu espero que faça sentido. Bom, essa é a leitura para os capricornianos para o período de 20 de junho a 1º de agosto. A carta que saiu como força para você é a carta do controle. E eu acho que vocês entendem, vocês capricornianos, entendem o que é essa força, né? O que é ter essa força internalizada. Talvez por vocês terem nascido com ela. Apesar de você ter isso internalizado, o desafio que surge aqui é exatamente tomar consciência. Os aspectos inconscientes que estão permeando isso aqui, o aspecto, é a carta do adiamento. É como se você colocasse as coisas, deixassem elas acontecer. Você fica aqui observando pela janela, vendo a vida passar ali, e você adia a tomada de decisão, você adia o se colocar ativamente nesse fluxo que está acontecendo, que está rolando à sua frente. A carta que apresenta que o processo que vem do passado é a carta do condicionamento, que seria as coisas que você é, que não são, na verdade, que não vem, na verdade, de você, da sua essência. Talvez no passado você tenha se moldado, você tenha criado essa pessoa que você é hoje para caber no espaço que outra pessoa impôs. Você se moldou para fazer parte do grupo. Então, é seu ser conscientemente uma pessoa que tem o poder do controle. Você consegue dominar as coisas, controlar a vida e as situações que acontecem. E aí, a carta que surge como resultado é muito curioso que ela dialoga perfeitamente com a carta de conselho que eu puxei do oráculo, que é a carta da resiliência. Tem uma sombra. A resiliência, que diz que meu instinto me faz flexível a qualquer obstáculo. E eu vou ler um trecho do que diz a explicação da carta, porque isso conecta com o resultado desse processo todo que está rolando. Ela diz que
A resiliência é a sabedoria da água. Ela se molda conforme o molde, sem nunca perder sua essência. Ela não confronta, mas sim contorna os obstáculos. Essa é a diferença entre resistência e resiliência. Quando somos flexíveis e adaptáveis, as possibilidades se expandem. A resiliência desperta nosso potencial criativo e permite que nosso corpo dance de acordo com a canção universal. Essa carta te convida a se conectar com os seus instintos. Permita que o rio da vida te conduza em segurança e confie que você sabe para onde está indo. O seu desafio é, talvez, tomar mais consciência desse processo, de se voltar para dentro, de se ver mais como água, tentando controlar menos, mas apesar de dominar, existe uma dominação, e dominação é diferente de controle. Você não precisa se agarrar às coisas. Se você domina a situação, você deixa tudo no seu lugar e as coisas vão ficar. Você não precisa segurar elas com as unhas, sabe? Então, eu acho que a carta da resiliência traz essa mensagem de seja mais flexível, adaptável para dançar com a vida, porque isso vai te trazer uma leveza que sai do controle, apesar de ainda manter a força do domínio da situação. Eu acho que essa é a grande questão de você ser um tanto controlador. Os signos de terra geralmente são mais para esse lado e talvez a luz seja o domínio, a força do domínio versus a sombra que tá nesse controle exagerado de agarrar as coisas e querer que elas sejam do jeito que você quer. Às vezes elas podem ser o que elas são, sem ser o que você quer, e tudo estar em equilíbrio do mesmo jeito. Então, não sei se isso faz sentido pra você, mas fica aí o recado, a mensagem para esse período, para você que é do signo de Capricórnio.